quando a gente vai estudar termologia, tá, pessoal? Termologia. O estudo de termologia, ele é amplo e ele tem muito a ver com dois conceitos que se confundem, tá? O conceito de temperatura e o conceito de calor, que é o que eu vou trabalhar de início com vocês, possivelmente o Alex. Eu não sei se ele já começou esse assunto ou não, acho que ainda não, mas em algum momento ele vai falar nesses dois conceitos também e vai usar esses dois conceitos. Tá? E vai usar esses dois conceitos. Então, vejamos aí. O conceito de temperatura. Conceito de temperatura. Temperatura que eu vou representar pela letra T maiúscula. Alguns autores representam pela letra θ também, enfim. Mas, vai lá. Vai ser um T. Ah, não vou colocar como T minúsculo, que alguns autores também usam para não confundir com o tempo. Geralmente a gente representa pelo T pequenininho ali. O tempo e a temperatura, de repente, pode estar presente numa questão. A temperatura está vinculada à agitação das moléculas do corpo. Todo mundo que está aqui sabe, né, por ter estudado já em química, lá já no ensino fundamental e agora no ensino médio, que todo o corpo é formado por átomos e esses átomos vão se organizando, formando moléculas, e essas moléculas dão origem, então, à estrutura da matéria, né? Quanto mais agitadas estão essas moléculas do corpo, mais quente o corpo está. Quanto menos agitadas, mais frio. Então, a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um conjunto de corpos, que a gente vai chamar de sistema. Então, temperatura é a medida do grau de agitação faltou um S aqui, das moléculas de um sistema. Vou chamar de sistema um corpo ou um conjunto de corpos, tá? Uma forma bem genérica. Então, quanto mais agitadas estão essas moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas, menor é a temperatura. E a agitação das moléculas está vinculada ao movimento das mesmas, certo? Quanto maior o movimento, mais agitadas elas estão. Quanto menor o movimento, menos agitadas elas estão. Então, essa medida de grau de agitação das moléculas, vinculada ao movimento, está vinculada à forma como as moléculas armazenam a energia que ganham se movimentando. E como é que a gente chama a energia de movimento que um corpo tem na sua estrutura macroscópica? Energia de movimento é energia cinética. Isso aí. Essa é energia cinética. Agora aqui a gente vai analisar no nível microscópico e não na estrutura macroscópica como a gente faz na mecânica. A gente vai olhar agora para dentro da estrutura, do seu nível molecular. Então, a medida do grau de agitação das moléculas do sistema é a temperatura, certo? Então, ela está vinculada à energia de movimento. Vinculada à energia de movimento, também conhecida como energia cinética. Agora veja, ela não mede a energia cinética, a temperatura não mede a energia cinética. A gente no Brasil mede a temperatura em graus Celsius, em países de colonização inglesa mede a temperatura em graus Fahrenheit, né? E no sistema internacional de unidades a temperatura é medida em Kelvin. Então, são unidades diferentes para medir temperatura e energia no sistema internacional de unidades, a gente mede em joules. E usualmente em calorias ou em quilocalorias. A temperatura não é a medida da energia, mas eu sei que se a energia cinética média das moléculas de um corpo estiver elevada, o corpo vai ter temperatura elevada.
se a energia cinética média das moléculas for baixa, a temperatura do corpo vai ser baixa. Agora, o que é alto, o que é baixo para a temperatura? Ah, isso aí varia. Isso aí varia, depende do que nós estamos falando. Por exemplo, se tu vai tomar um sorvete que está a 30 graus Celsius, sorvete está quente. Agora, se tu vai tomar um banho com água a temperatura de 30 graus Celsius, alguém pode achar água fria para o banho. Alguém pode dizer que a água está fria. Pode. E quente. E quente. Se tu for tomar aí um chimarrão, não sei se alguém toma chimarrão, mas o chimarrão aí com água a temperatura de uns 70, 80 graus Celsius, tu pode achar que está quente. Agora, se tu for cozinhar feijão com uma chama, uma temperatura de 70 graus Celsius, esse feijão não vai cozinhar tão cedo, vai demorar a cozinhar, certo? Se cozinhar. Então, a ideia de estar quente, de estar frio, em função da temperatura, é muito relativa, ela é qualitativa, ela não é quantitativa. E o que essa energia cinética média tem a ver com o que nós estamos estudando? Então, vamos lá. Vou fotografar esse quadro aqui já para mandar para vocês em seguida. Só eu achar onde é que está o nosso grupo aqui, onde eu mando as questões para vocês. Bom, as informações para vocês semana passada, hoje é dia 15, foi dia 8, então daqui. Dia 8. 8 de 9. 8 de 9. Eu não mandei por aqui. Vamos ver, então, dia 1º. 1º de 9, ver se eu acho aqui. Dia 1º de 9, achei, tá aqui. Então, deixa só eu fazer a foto do quadro e mandar para vocês já essa foto. Quadro 1, nosso conteúdo. Quadro 1. Tá. Vou pegar essa ideia da energia cinética média, tá? Quando a gente fala dessa energia cinética média, a gente vai estar falando especificamente da energia cinética média de translação das moléculas. Então, a energia cinética média de translação das moléculas. Tu lembras o que é energia cinética? O que é translação? Melhor ainda. A translação é um movimento que um corpo tem em relação ao referencial que está fora dele. Né? Por exemplo, a Terra tem um movimento de translação ao redor do Sol. Então, a Terra gira ao redor do Sol. A Lua tem um movimento de translação ao redor da Terra. Eu agora tenho um movimento de translação em relação às paredes dessa sala que eu me encontro. Pois bem, média, o que significaria a ideia de energia cinética média de translação? Vou imaginar assim contigo, tá? 3 situações. Uma situação A, uma situação B e uma situação C. Digamos que eu tenha um corpo e este corpo tem apenas 3 moléculas. É só um exemplo, tá? Tem 3 moléculas e essas moléculas estão agitadas. Então essas setinhas são para indicar que elas têm uma agitação. Cada uma dessas moléculas tem 3 joules de energia. Tudo ficção científica aqui. Qual é a energia cinética total que esse suposto corpo tem? Se são 3 moléculas, cada uma delas com 3 joules, aqui tem 9 joules de energia cinética total. Vamos supor agora que eu tenha aqui um corpo com 6 moléculas. Essas moléculas
também com... Tem alguma coisa vibrando aqui. Pronto. Ó, uma ligação. O celular tem que estar desligado. Está desligado. Não é para estar ligado. Enfim. Então, eu tenho aqui 6 moléculas, 6 moléculas, 6 moléculas, 6 moléculas. Cada molequinha aqui com 2 joules de energia. Então, 2 joules aqui, 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 2 joules aqui. Certo? Então, eu tenho aqui nesse corpo B uma energia cinética total, já que são 6 moléculas nesse suposto corpo, cada molécula com 2 joules de energia, eu vou ter aqui 12 joules de energia, certo? De energia cinética total. Vamos supor agora que eu tenho aqui 9 moléculas. E essas moléculas também com agitação, uma agitaçãozinha aqui, uma boa, tá? Vibrando, cada uma na sua aqui. Digamos que cada molécula que tenha 2 joules de energia também, ó, 2 joules de translação. 2 joules, 2 joules. Então aqui nós teremos uma energia cinética total, igual a 2 vezes 9, né? Que eu falei, então dá 18 joules. Então, cada corpo está com a sua energia cinética aí armazenada. Tá? Pois bem, veja, qual seria a energia cinética média deste corpo aqui? Qual seria a energia cinética média de translação? Se há 3 corpos, cada um com 3 joules de energia, a média, já que é 9 no total, 3 moléculas, que seria 3 joules, certo? 3 joules por molécula, essa é a cinética média. A energia cinética média, na situação que eu chamei de B, já que são 6 corpos, cada um com 2 joules, seria de 2 joules. E a energia cinética média, na terceira situação, que eu chamei de C, seria também, ó, 2 joules em cada molécula, são 9 moléculas, aqui também daria 2 joules de energia cinética média. Alguma dificuldade em identificar a energia cinética total e média? Tranquilo? Desses 3 corpos, quem teria maior temperatura? Qual dos 3 corpos seria mais quente? O A, o B, o C? O A que tem um total 9 joules de energia em suas moléculas, o B que tem 12 joules de energia nas suas moléculas, ou o C que tem 18 joules de energia nas suas moléculas? Quem teria maior temperatura? A temperatura está vinculada à energia cinética média, certo? O corpo que tem maior energia cinética média em suas moléculas tem maior movimento por molécula. Então, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, que por sua vez tem temperatura igual ao corpo C. Porque as energias cinéticas médias aqui são iguais e aqui maior que nos outros 2 casos, certo? Então, essa é a ideia que vai ficar para nós. Da temperatura vinculada à energia de movimento média das moléculas que constituem um determinado sistema. Certo ou não? Vê se ficou claro para ti aí, se não ficou dúvida, ficando dúvida, pergunta! Esse é o nosso quadro 2. Senhor, tu pode explicar a média de novo, como é que tu fez? Tu só pegou o valor de cada uma, é isso? Desculpa, eu não vi quem eu estava falando. Ah, Maria. Maria, ó, aqui eu tenho 3 em cada uma, certo? São 3 moléculas. Como é que eu vou saber qual é a média de alguma coisa, média aritmética simples de alguma coisa? Eu vou somar os valores e vou dividir pelo total de participantes, certo? Quanto é que tem cada molécula aqui? Ó? 3 mais 3 mais 3 dão 9. Quantas moléculas tem esse corpo? 3. 9 dividido por 3 dá 13. Então, na média, cada molécula tem 3 joules. Aqui eu tenho cada molécula com 2 joules. Eu tenho 6 moléculas. Então, no total, eu tenho 12 joules.
Agora, na média, cada molécula tem 2. 12 dividido por 6, que é o meu total de moléculas, deu 2. Certo? Na C, eu tenho 9 moléculas, cada uma delas supostamente com 2 joules de energia cinética, de translação. Então, no total, eu tenho 18, mas são 9 moléculas. Então, na média, cada molécula tem 2 joules. Ficou claro, Maria? Entendi, senhor. Obrigado. Legal. Show de bola, não tem porquê. Então, quanto maior a energia cinética média, mais quente está o corpo. Quanto menor, mais frio está o corpo. Certo? Agora, veja bem. Veja bem. Quando a gente vai medir temperatura, a gente tem escalas de medidas de temperatura diferentes. Tá? Isso o Alex deve trabalhar com vocês mais especificamente daqui a pouco. A gente tem, assim, temperatura medida em graus Celsius, que eu vou representar assim, ó, graus Celsius, graus. Vai. Só fazer parar de vibrar isso aqui. Fica mandando. Quero tirar as fotos para poder mandar para vocês aqui, mas ele fica ligado. Tá no modo avião. Vamos ver. A gente vai ter graus Fahrenheit. Tem um erro aqui, 8 Fahrenheit. Fahrenheit. E nós vamos representar assim, ó, graus Fahrenheit. E a temperatura medida em Kelvin, que vai ser representada por um K maiúsculo. Tá? Esta aqui é do Sistema Internacional de Unidades. Tá? Essa é do Sistema Internacional. Essa aqui é usual para o Brasil, não só para o Brasil, né, mas enfim, para o Brasil. E essa aqui é usual nos países de colonização inglesa, tá? Onde tem essa representação. Bom, legal. Esse é um conceito que a gente tem que saber, então, o conceito de temperatura. Conceito de temperatura. Eu vou apagar aqui para escrever aqui as unidades mais comuns. Tem outras escalas de medida de temperatura, enfim, mas não são muito usuais, então elas não são muito famosas. A gente acaba deixando em segundo plano, ou em terceiro plano. Aí ele já está deixando o modo avião aqui. Bom, qual é o outro conceito que é relevante no nosso estudo? O outro conceito que é muito relevante no nosso estudo é o conceito de calor. Conceito de calor. Calor. E esse conceito é complicado porque nós, no dia a dia, nos referimos a calor de uma forma que não tem a ver com o conceito físico de calor. Tá? A ideia de calor, para nós, é a ideia de que está quente. Oi? Não estou te ouvindo. A gente tem que saber fazer, passar de uma medida para outra. Por exemplo... Mas isso eu acho que o Alex vai trabalhar com vocês daqui a pouco. Tá? As transformações de unidade, de graus Celsius para graus Fahrenheit, para Kelvin. Isso o Alex deve trabalhar com vocês. O Alex vai direcionar o estudo dele para aquilo que ele chama de termometria, vai ensinar a calcular falar de... Enfim, Senhor, tem uma coisa.
perguntaram ali no chat, tem como as moléculas ficarem totalmente paradas? Ah, bom, foi boa essa pergunta aí, é que eu não consigo ter acesso ao chat quando eu estou escrevendo lá no quadro. Lucas está perguntando, né? Lucas, desculpa eu não te responder. Quando quiserem fazer pergunta para eu poder enxergar a pergunta de vocês, eu não consigo ver se eu estou aqui naquele quadro. Procura fazer como a Mariana, abre o microfone e pergunta, não tem problema, tá? Não vai ter problema nenhum de atrapalhar, tá? Lucas, não tem como as moléculas ficarem completamente paradas, tá? Não tem, porque não existe só um movimento de translação numa molécula. A molécula vai ter um movimento de rotação, ela gira, e ela também vibra, entre outros movimentos. Então, o que a gente consegue é imaginar as moléculas sem ter movimento de translação, mas elas continuam tendo outros movimentos, certo? Então, quando a molécula supostamente não tiver movimento de translação, quando ela tiver sem movimento em relação ao referencial externo, ela ainda deve ter movimento de vibração, de rotação, entre outros tipos de movimento pelos citados. Então, ela vai ter um resquício ainda de energia cinética. Tá? As moléculas vão ter um resquício de energia cinética média. Mas, quando a gente se refere à temperatura, a gente está falando de energia cinética média de translação. E essa pergunta do Lucas, ela vai desencadear num conceito, né? Ou, desculpa, no valor. Aquela que seria a temperatura mais baixa possível e imaginável, vamos dizer assim, seria quando as moléculas cessariam o movimento de translação. Então, elas não tendo movimento de translação, elas teriam uma menor temperatura possível, que aí depende da escala que a gente vai estar usando. Para o Kelvin, essa temperatura seria o 0 Kelvin. A escala Kelvin é a escala que não admite valores negativos. Para o Celsius, esse valor daria aproximadamente menos 273 graus Celsius. Para o Fahrenheit, daria menos 460, eu acho que 460 alguma coisa, não vou saber de cabeça. Enfim. Então, isso na hipótese. De fato, até hoje, em nível laboratorial, se conseguiu chegar a alguns bilionésimos de 0 Kelvin. O que seria um bilionésimo? Você pegar um inteiro e dividir por bilhão. Então, 0,000000000 alguma coisa aqui, em nível laboratorial. Agora, na condição ambiental, não. Pois não, Mariana? E qual a maior temperatura que uma molécula pode ter? Não tem limite, né? Em princípio, não tem limite. Porque ela pode ganhar energia infindavelmente e ficar se movimentando cada vez mais rápido. Se ela ganha energia, uma das formas que ela tem para armazenar a energia que ela ganha é aumentando a agitação. Então, em princípio, não há um limite final da temperatura. Há um limite inicial da temperatura, mas máximo não há. Tá, entendo. Não existiria um limite, um limite superior, só um limite inferior para as moléculas. Em princípio, as moléculas podem se movimentar cada vez mais. Bom, outro conceito, então, o conceito de calor. O conceito de calor que eu vou representar pela letra Q, certo? Para conceituar calor, eu vou imaginar contigo que eu tenha dois corpos. Um corpo A e um corpo B. Vou fazer assim. Um corpo A e um corpo B. O corpo A com uma certa temperatura e o corpo B com uma certa temperatura. Temperatura de A, temperatura de B. São dadas condições para que eles percebam essa diferença de temperatura, certo? Eles não estão isolados do resto do mundo. Eles não estão dentro de uma geladeira, por exemplo, para não poder trocar energia com o meio externo. Estão no mesmo meio, eles conseguem trocar energia entre si. Então,
se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, tá? Então a boquinha sempre aberta para o maior, né? Quer dizer que o grau de agitação dessas moléculas aqui é maior que o grau de agitação dessas. Naturalmente, o corpo A vai mandar energia para o corpo B. E essa troca de energia que acontece em função da diferença de temperatura é feita na forma de calor. Bom, esses corpos vão trocar energia na forma de calor? Vão trocar. Até quando? O que vai acontecer com o corpo A à medida que ele vai perdendo energia em suas moléculas? Bom, em princípio, se ele vai liberando energia, ele deve ficar cada vez mais frio. E o corpo B que está ganhando essa energia, em princípio, deve ficar cada vez mais quente. De tal forma que daqui a pouco, o corpo A e o corpo B, ficarão com temperaturas iguais. A temperatura de A se iguala à temperatura de B. E aí já não há mais a troca de energia na forma de calor. Por quê? O motivo da troca era a diferença de temperatura. Então, qual o conceito de calor? Calor é a forma de troca de energia que ocorre do corpo de temperatura maior, vamos dizer assim, que ele é o mais quente, para o corpo de temperatura menor. Ou seja, o corpo mais frio. O corpo mais frio. Então, é a forma de troca de energia que ocorre do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor. A troca cessa quando os corpos ficam com temperaturas iguais. Ou seja, eles atingem aquilo que nós vamos chamar de equilíbrio térmico. Então, se a gente pegar o conceito físico de calor, eu não posso me referir a um dia cuja temperatura está elevada, tá? Vamos dizer assim, a temperatura está a 35 graus Celsius, tá? Eu não vou poder dizer assim, eu estou com calor. Fisicamente eu não posso dizer isso. Por que não? Porque calor não é uma coisa que eu tenho, que tu tens. Calor não é um sentimento de alguma coisa que a gente tem. Calor é uma forma de se trocar energia. O calor não está no corpo. O que está no corpo é a energia. A troca dessa energia acontece na forma de calor, quando o motivo da troca é a diferença de temperatura. Certo? Então, tu não pode fisicamente falar, quando tu vai se referir a uma condição meteorológica, falar, eu estou com calor. Não. Pode ser que está com quentura. Tá? Está com quentura. Mas fisicamente falando, aí eu estou me referindo ao conceito físico, tu não pode dizer que tu está com calor, porque calor não é algo que se tem. Calor é algo que se troca. O calor está para a termologia, assim como o trabalho está para a mecânica. Lembra que a gente falou de trabalho mecânico há pouco tempo? Que é um trabalho, uma forma de troca de energia que acontece quando há uma aplicação de força. Então, se eu estou com frio nas minhas mãos e esfrego uma mão na outra, isso vai ou não vai aumentar o grau de agitação das moléculas da mão ou das mãos? Vai, né? As mãos vão esquentar. Eu estou trocando energia
entre as mãos na forma de trabalho. Agora, se eu estou com frio nas mãos e as coloco nas axilas, provavelmente vai aquecer também. E esse aquecimento vai acontecer porque na axila eu tenho uma temperatura maior do que na mão. Então as mãos vão ficar mais quentes. Posso colocar as mãos entre as pernas, posso sentar nas mãos, enfim. Com isso eu consigo trocar a energia de uma parte mais quente do meu corpo com uma parte mais fria. Ou então encontrar um outro corpinho mais quente que o meu. E aí eu vou me esquentar. Isso no inverno é comum, né? No inverno é comum, tá muito frio, o que a gente faz? A gente vai para frente de uma lareira, a gente vai para perto de um ar-condicionado que tem a função de aquecimento. Tá? Então, desta forma, eu consigo trocar a energia com o meio externo na forma de calor. Agora, a sensação de calor, a sensação de frio, né, que nós temos no nosso dia a dia, ela é sensação, efetivamente, né? Por quê? O corpo da gente está habituado a trocar energia com o meio externo, aliás, a ceder energia para o meio externo na forma de calor. Porque a nossa temperatura corpórea média está na ordem de 36,5 graus Celsius, né? Agora, com essa pandemia, fica mais comum a gente falar de temperatura, né? Que é ir no shopping, que é ir no supermercado, enfim, já tem lá o pessoal ali na escola também, né? Daqui a pouquinho vai ter gente aferindo a nossa temperatura, medindo a nossa temperatura para ver se a gente não está com um valor acima da média que pode indicar que a gente está com alguma alteração no corpo, né? Estar com febre, né? A febre não é a doença, a febre é um sintoma. Tá? O fato da pessoa estar com uma temperatura de 38 graus, por exemplo, não indica que ela está necessariamente com Covid. Tá? Ela pode estar com gripe, ela pode estar com Covid, ela pode estar com um processo infeccioso. Tá? Enfim, há uma série de motivos para a pessoa se encontrar naquele estado que a gente chama de estado febril, com a temperatura acima do valor médio e acima dos 37, alguma coisa, graus Celsius, que é um valor ainda que se aceita, né? Mas na média, a nossa temperatura ideal é 36,5. 36,5 graus Celsius. A temperatura ambiente tem uma temperatura, o ambiente tem uma temperatura na ordem de 20 graus Celsius, é isso, né? Mas, enfim, depende do ambiente que tu vive. Nós aqui no Rio Grande do Sul devemos ter uma temperatura média no inverno, lá por volta de uns 12 graus Celsius, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. E no verão, a temperatura lá por volta de 32, 33 graus Celsius. Certo? Tu vê que, observa que, em geral, a temperatura do ambiente é menor que a temperatura do corpo. Então, o corpo da gente está sempre habituado a ceder energia para o meio externo. Só que o corpo da gente ele não é um sistema que vai perder energia e vai necessariamente esfriar. O nosso metabolismo, o nosso sistema, para funcionar, tem uma temperatura ideal, que é na ordem dos 36,5 graus Celsius, entre 36 e 37. Então, o nosso corpo tem que estar bem para manter a temperatura nessa faixa, né? Porque se a temperatura baixar, o nosso corpo pode entrar em falência, os nossos órgãos podem parar de funcionar adequadamente. E se subir, a gente vai ter uma hiperagitação das moléculas que pode levar também a problemas que podem efetivamente matar a pessoa, né? Pode matar a pessoa. Enfim. Estamos falando, então, da sensação da troca de calor. Vamos supor que a gente está acostumado, o corpo da gente se acostumou a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura externa for 20 graus Celsius, tu vai estar te sentindo legal. Vai estar lá de camiseta, numa boa, não vai estar transpirando e não vai estar sentindo frio. Tá? Vamos supor, isso também varia de pessoa para pessoa. Então, a gente está habituado a se encontrar a 36 graus Celsius e o meio a 20 graus Celsius. Então, a gente está cedendo energia para o meio por causa dessa diferença de temperatura. A gente vai estar cedendo para o meio, né? Mandando para as moléculas do meio exterior.
Mas a gente não chega a esfriar, porque quando começa a perder essa energia, o que acontece? O nosso metabolismo acelera para as moléculas manterem essa temperatura adequada. A gente vai estar constantemente perdendo uma certa quantidade de calor. Se esfriar, se a temperatura baixar para 10 graus Celsius, aumentou a diferença de temperatura. O que vai acontecer naturalmente se a gente não mudar o comportamento? Naturalmente, a gente vai começar a perder mais energia na unidade de tempo. Se antes eu perdia X, agora eu vou perder X mais 5 de energia, porque a diferença de temperatura aumentou para menos, né? E se eu estiver liberando mais energia do que eu estou habituado, eu vou ter a sensação de que está frio. Naturalmente, o que eu faço quando está frio? Bom, ou eu me agasalho, coloco roupas, né, mais pesadas, e o agasalho esquenta a gente? Não, né, pessoal? Não. Imagina, se tu quer ver se alguma coisa esquenta ou não esquenta, imagina uma chaleira com água, tá? A chaleira com água, botou água da torneira. Aí tu pega e coloca um moletom na chaleira. Você vai esquentar a água? Com certeza não. O moletom, o casaco, o edredom, o cobertor, ele funciona como um isolante térmico. Deixa eu ver aqui que nós temos alguma participação especial no chat. Isso, Bruno. O agasalho vai evitar a perda de energia na forma de calor. Ele vai diminuir essa perda de energia. Ou ganho também, né? Porque ele funciona isolando o corpo termicamente do meio externo. Ele isola termicamente o corpo. Se a gente for ser aquecido por um agasalho, a gente teria que botar alguma coisa tipo um lençol térmico. O Giba, quando era novinho, ele dormia no lençol térmico até que um dia ele fez xixi na cama e quase morreu eletrocutado. Hoje em dia, não sei se teríamos esse risco, mas naquela época a tecnologia era mais. Não comentem isso com ele para não ficar magoado, tá? É um segredo que eu fiquei sabendo pela esposa, pela Vivi. E quando ele era mais novo, né, tinha o lençol térmico. Esse lençol térmico tem resistências elétricas que transformam eletricidade em energia térmica. E aí sim, isso efetivamente vai diminuir as perdas de calor. Tá? Bom, observe o seguinte agora, se a temperatura subir, digamos, a gente está acostumado com 20, se for para 30, tá? Agora a temperatura do meio está em 30 graus Celsius. A diferença é de 6, a gente está habituado a 16. Foi para 26, agora a diferença está 6. Eu vou liberar menos energia do que eu estou acostumado. Então, o meu corpo está acostumado a liberar uma certa taxa de energia, né? Alguma certa quantidade de energia por segundo. No momento que diminui a diferença de temperatura, essa troca vai diminuir. E aí eu vou ter a sensação de calor, que não é o calor da física. Eu vou me sentir abafado. O que vai acontecer naturalmente? Eu vou procurar vestimentas mais leves. E eu vou naturalmente começar a transpirar. A transpiração tem como função básica, baixar a temperatura externa. Baixando a temperatura externa, o que vai acontecer? Eu vou voltar a ter uma diferença de temperatura maior, e aí eu vou trocar mais energia na forma de calor. Não quer dizer que a gente só transpire quando está quente demais. A gente transpira por nervosismo. Tá? De repente, tu vai lá encontrar um namorado, vai na família do sogro, da sogra, pela primeira vez, que desespero, aquela transpiração. Tá? Tu pode estar nervoso, nervosa, tem uma prova, imagina uma prova oral. Tá? Uma avaliação oral lá na frente dos colegas, aí daqui eu vou, treme, transpira desesperadamente. Tá? Então, pode ser um aspecto de temperatura e pode ser um aspecto físico da pessoa. Tá? Pois bem, quando a pessoa está sentindo frio, a temperatura está muito baixa, outra coisa que pode acontecer, além da gente se agasalhar, né, para diminuir a troca de calor, a gente pode ficar arrepiado. O arrepio acontece por quê? Bom, há vários motivos para a gente ficar arrepiado também, né? Pode estar ali, namorar, e eu me arrepiei, nossa, que perigo. Mas também o arrepio
serviria, supondo, e aí eu não vou entrar em discussões, tá, pessoal, quanto à teoria de evolução, evolucionista, criacionista e tal, vou trazer os aspectos científicos, tá, e não os religiosos, aí cada um acredita naquilo que quer acreditar, não vamos entrar nesse tipo de debate, que não vai evoluir, não na nossa aula. Mas supõe-se que o ser humano teria, assim, algum antepassado, tá, mais próximo de um macaco, não seria uma evolução de algum tipo de primata, né? E nessa evolução a gente teria começado a perder pelos. Os pelos, quando a gente fica arrepiado, os pelos se eriçam, e ao se eriçarem, eles retêm mais ar perto da pele. E o ar não é um bom meio para trocar calor. Acredite, o ar não facilita a troca de calor. Ele dificulta. Então, isso isolaria termicamente mais o corpo. Então, o arrepio seria para manter os pelos, então, mais esticados, com mais ar entre a pele e o meio externo, mantendo, então, a temperatura do corpo num valor mais regular. Tá? Então, os animais que têm bastante pelo no corpo, tipo cachorro, cavalo, enfim, eles têm isso também para o seu controle térmico. E não vale só para a perda de energia, vale também para o ganho, porque vamos supor que a temperatura suba acima dos 36. Pá, chegou aquele dia, Forno Alegre, lembram em janeiro? Ah? Forno Alegre. Ar-condicionado a 1.000.000. Ah? E se nós não tivermos vacinas até lá, imagina aquela pessoa que mora em casa e o ar-condicionado não está funcionando. E não está na praia, né? Putz, e aí? A saída é o shopping, né? Vamos no shopping fazer compra? Não, vamos curtir o ar-condicionado. Fica lá passeando, vai lá e para cá no shopping, né? Aproveitando o ar-condicionado. Mas se nós tivermos ainda essa pandemia, não tiver uma solução plausível, né, que nos torne mais confortável a convivência social, ou possibilite a convivência social, né, a volta da mesma. Imagina, tu está a 40 graus Celsius, Forno Alegre é 1.000.000 ali, né? Uau, janeirão ali, fevereiro. Volta às aulas, né? Quase. Lembra aí? 40 graus, 38 graus Celsius. Está mais quente fora do que dentro. Então o fluxo de calor deve ser de fora para dentro. O Lucas diz tribom, isso não curte, né? Claro. Aquela suadeira, né? Qualquer mexida já está, parece que ficou embaixo do chuveiro. A pele grudada, assim, né? Que horror! Um horror mesmo, né? Mas, enfim. Então, a gente pode ter um fluxo de calor. Alguém falou de futebol. O que tem futebol? Futebol. 36 graus. Valendo uma coquinha. Olha lá, nossa, mãe do céu. Uma coquinha gelada ali é tudo, né? Jogando sem sombra, no sol. Nossa, que maravilha. Então, veja. As trocas de energia estão vinculadas à diferença de temperatura. Alguém saberia dizer, bem melhor que chuva o dia todo? Depende, né? Tudo é relativo. Eu não vi quem colocou observação aqui. Bem melhor que chuva o dia todo. Foi o Lucas de novo, né? Depende, Lucas, né? Depende se tu vai estar querendo curtir um Netflix, vai estar com a namorada e volta e tal. De repente a chuvinha pode ser aconchegante, né? Para dormir, a chuvinha pode ser bom. Aliás, eu acredito que para dormir, para quem tem, ninguém gosta de frio, disse o Felipe, ó. O Lucas disse aí, sim. Não, tem gente que gosta, pior é que tem gente que gosta de frio extremo. Bom, basta ver que quando esfria, baixa muito a temperatura, o que corre de gente para Gramado, Canela, Caxias, para Serra, para pegar temperatura mais baixa, não é? Tem gente que adora o frio. Assim como tem gente que adora um verão absurdo em Porto Alegre. O verão pode ser bom, quente, mas não em Porto Alegre, vamos combinar, né? Se a gente pudesse estar lá em Santa Catarina, na beira da praia, ali de Floripa, show de bola. Agora, em Porto Alegre, temperatura de 42 graus, não tem, tu tenta ir para a sombra, né, aquele abafadão, aí quando tu vai no sol, a temperatura do sol está 60 graus Celsius, fritar ovo no asfalto, né? Então não dá, não tem como. Fernando gosta de inverno, ó, começou. Alguém diz, reclama do frio, mas... reclama do frio, mas adora uma picorainha gelada.
E calculadora, não sei. O problema de Porto Alegre é que tu sai com 40 graus e volta com 2, é tipo isso. Esse é um problema que nós temos na nossa cidade, né? A nossa... O frio se resolve, tu bota uma coberta, passou, sabe? Tu bota uma O calor coberta. também tu tira todas as roupas e fica na No calor, tu tem que gastar luz, cara. A conta de luz vai lá Não, em cara, é cima. só ficar na Cara, cama. eu vou botar a luz, meu. É só ir pra rua, velho. Esse é o meu mais bom, né? Calor, Esse é o tem meu mais bom. Mas é que não Cara, adianta, né? ó, Um banho calor, sempre cara, resolve, sem roupa, gente. não. carregar tua calção, Calma. vai pra rua e tá de boa. No frio é só tomar um banho quentinho, no calor é só tomar um banho geladinho e pronto, tá bom. No calor tu passa mal, no calor a tua pressão baixa. Agora no E no frio frio, tu morre congelado, É, cara. pois é, velho. bota um casaco. Gente, na dúvida, só toma um banho. Tá bom, isso é preferência. Banho geladinho resolve no calor e banho quentinho. Não vai adiantar, nós vamos brigar, discutir, mas não vamos resolver, né? O pinguim gosta de Não, frio, vai dizer, ô, Sor, vai dizer que não é fato que o calor é muito melhor. No calor tu pode sair pra rua, pegar e comprar um sorvete e ficar de boa na sombra. Pega uma árvore qualquer. No frio não, tu vai ficar morrendo No congelado. calor, tu pode tomar banho sem roupa. É, realmente, tu não consegue assar uma costelinha de porco no frio. Tá bom. Nós vamos resolver, não vamos convencer ninguém o que é melhor. Não dá pra assar uma costelinha de porco com frio. É quase como discutir entre Grêmio e Inter, religião, política, nós não vamos convencer. Não vamos convencer. É só sentindo. Só sentindo. Só que lembra, calor que tu tá falando aí não é o calor da física, certo? Uma coisa é a gente se comunicando, outra coisa é a gente falando cientificamente de um conceito. Tá bom? Bom, pessoal, 9h50, agradeço muito a presença de vocês, tá? Bom a gente poder ter um debate assim, coisa boa, tá? Na nossa próxima aula, sim, a gente vai começar aí a trabalhar os conceitos aplicados, tá? O Alex deve trabalhar esses conceitos de novo, lá com o enfoque da percepção dele, sem problema nenhum, tá? E aí nós vamos começar esse nosso estudo. Olha aí. Ô, Sora, uma coisa. Então, quando estiver quente, eu posso dizer que a temperatura tá alta. Eu não posso dizer que tá calor. Cientificamente. Cientificamente, tu sente que está quente é porque tu está numa condição de temperatura elevada para aquilo que tu está acostumado. E a sensação do frio é que a temperatura está baixa. Tá, eu posso ter temperatura quente e temperatura fria. É isso? Não tem temperatura fria, temperatura quente. Tem temperatura... Tá baixa. O quente e o frio, para nós, é uma sensação. Tá? É uma sensação. Tá, mas quando estiver quente, como é que eu digo que tá quente? Não posso Tá dizer que quente. tá calor. Tá quente. Tá, entendi. Tá quente. Obrigada, agora foi. Tá frio, tá frio. Agora, tá calor, tu pode dizer, não tá errado na forma de comunicação, as pessoas vão se entender, né? Mas numa aula de física, por exemplo, não tá correto, cientificamente. Tu vai ouvir eu falando assim, tô com calor do demônio, tô com muito calor, mas eu não poderia usar esse conceito cientificamente, eu não poderia me expressar desta forma, tá? Não estaria correto falar assim fisicamente. E esse cuidado a gente precisa ter na hora das avaliações, principalmente para ver se, quando a gente está sendo avaliado numa prova de física, uma prova de ciências, a gente quer ver se a gente conhece os conceitos, né? A gente não pode dizer assim, tô com calor. Não, tá quente, certo? Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês, adorei a discussão aí, que não levou a nada, mas adorei ouvir mais vozes aí, me senti um pouquinho mais próximo da sala de aula, cheguei a ficar arrepiado, não foi por causa do frio, certo? Um beijo para todos aí, uma boa semana, um bom feriado na segunda que vem, né? Tem feriado? Boa aula aí. Acho que não tem, Sora. É dia 20, só Não, que é Sora. domingo. A 20 vai ter aula? É que é domingo, eu acho. Bom, enfim, uma boa semana para vocês, então, se tiver feriado, é um feriado, se não tiver feriado, boa aula. Boa semana, calor é melhor. Vai, vai. Tchau, Sor. Tchau, tchau. Tchau, Sor, o calor é bem melhor. Tchau. Quero ver vocês reclamando no verão de 40 graus. Sem ar-condicionado, né? Vamos desligar o ar. Vou botar eles no meio do sol, para ver se é bom mesmo. Tchau, Sor. Beijão, querida. Uma boa semana.